É hora de ouvirmos as análises, as opiniões dos jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende, que já está aqui no nosso telão, falando ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Sidney? Melhor agora. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, que temos aí uma terça-feira espetacular. Sem dúvida. Você dirige, Sidney? Tem carro? Dirijo. Ontem, inclusive, estacionei muito rapidamente na vaga. Depois, quando eu saí, eu verifiquei que a roda traseira estava mais ou menos assim, meio metro, assim, em cima da calçada. Mas depois eu arrumei. Tá certo. Talvez você precise passar por uma reciclagem aí, de baliza, pelo menos. Ô, Colombo, na minha idade, reciclagem é um problema. Deixa isso para depois. Mas olha, Sidney, você vai gastar mais, assim como boa parte dos brasileiros. Gastei hoje, paguei 5,49 por litro de gasolina. Já sei que você vai perguntar sobre isso, porque é o assunto aqui de todo mundo. Você já abasteceu hoje, então, 5,49? Abasteci 5,49 aqui no Rio de Janeiro, o litro. Gasolina? Gasolina. Bom, é isso então. Já aumentou o preço dos combustíveis, né? Os consumidores já estão sentindo o impacto na alta da gasolina, como o Sidney lembrou, do diesel, do gás de cozinha. Olha, em apenas 2 meses, o preço da gasolina já subiu 22%. Segundo a Petrobras, o preço dos combustíveis no país é influenciado pelo mercado internacional, estamos falando de uma commodity, pela taxa de câmbio também. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve reunido mais uma vez com a equipe econômica para tratar do assunto, voltou a falar sobre o tema. Jamais nós tabelaremos, seja o que for, jamais praticaremos qualquer intervenção nesta tal. O ideal, como tenho conversado com o prezado Roberto Campos Neto, é o dólar baixar. E nós resolveremos sim, e grande parte, a questão dos combustíveis, que estão atrelados ao preço do barril lá fora e ao preço do dólar aqui dentro. Sidney, subiu a gasolina, subiu o diesel, subiu o botijão de gás. Isso impacta diretamente no bolso dos motoristas, da classe média, da classe mais baixa, por exemplo, porque a transferência desse aumento para preço de alimentos, por exemplo, pode impactar na tarifa do ônibus, no botijão de gás, para os caminhoneiros nem se fale, então. O que fazer, se é que é possível fazer alguma coisa com a política de preços da Petrobras? Porque o governo não pode interferir na Petrobras. É uma empresa mista, tem sócios. O governo não tem como controlar a cotação do dólar, não tem como controlar o mercado internacional. E aí? Depende das políticas que você toma a decisão, né, que você segue. De fato, a atual, ela acaba sendo uma prestadora de contas para os seus investidores, para quem na Bolsa de Valores opta por essa empresa de capital misto. E houve uma mudança, porque se você pegar, por exemplo, no governo Dilma, a gasolina estava R$ 2,69. Já no governo Temer, com algumas mudanças, foi para R$ 4,49. Eu acabei de comentar aqui que aqui no Rio eu paguei R$ 5,49. Você em São Paulo certamente paga menos, e outros estados do Brasil, porque existem aí uma relação diferente no pagamento do ICMS, do caso do estado produtor, que é o caso do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, imagina que nós somos completamente autossuficientes. Não é bem assim. Nós vendemos combustível, vendemos etanol para a China em grande quantidade, foi o que mais comprou, por exemplo, no curso do ano passado e no iniciozinho deste ano, mas nós importamos do Oriente Médio, da OPEP, importamos da África também. Então, o que se argumenta os especialistas do setor, que são favoráveis à política atual, é que você, atrelando ao preço internacional, ele torna o preço mais realista aqui dentro, conforme a realidade e a estabilidade econômica do planeta, e ao mesmo tempo dá competitividade à Petrobras diante dos seus concorrentes, né? Porque se nós exportamos, tem concorrentes no mundo que exportam também. E se a gente importa, nós também fazemos parte dessa grande cadeia de oferta e procura. Agora, outra coisa também, se você dissecar, eu brinco que às vezes eu tô virando açougueiro, viu, Colombo, por conta dessas suas perguntas, porque eu tenho que pegar a faca e ficar separando. Então, vou pegar aqui, pegar a carne e cortar, né, pra gente poder explicar. 31% são custos de operação da empresa para produzir o petróleo. Você tem 31%, 10% de impostos que são pagos para a União. Você tem 28% impostos estaduais, inclusive e principalmente o ICMS que eu me referi. 15% é o custo
do etanol, porque isso é obrigatório desde 2015. Muitas vezes eu coloco gasolina comum no meu carro, né? Mas tem gente que gosta daquela prêmio, daquela especial. Quem optar por esse combustível, por exemplo, e no caso aí o prêmio, você tem um percentual diferente de etanol, mas é obrigatório misturar etanol à gasolina. E por isso que quando o governo fala em aumento, ele fala aumento da gasolina e fala também o aumento do etanol. E tem os 16% que se refere à distribuição e revenda. Há casos que o distribuidor, o posto de gasolina, até nem repassa. Há casos que já correram de aumentos anteriores e não repassar. Mas, de fato, esse aumento sistemático é um problema. E eu que falo tanto em previsibilidade, ontem o mercado estava em linha com essa palavrinha. Por que aconteceu? Eles fizeram esse aumento aí, mas não avisaram com antecedência. As ações da Petrobras caíram. Então, é um problema muito complexo, uma questão de decisão de política governamental. Se você disser assim, mas Sidney, poxa, ficar atrelado ao preço internacional não nos coloca de maneira mais realista aos olhos do que a empresa representa, como uma empresa que tem que dever satisfação aos seus acionistas? Eu direi que sim, mas se eu me colocar na montanha, onde eu estou de fato como consumidor, eu vou dizer, caramba, 5,49 o litro da gasolina, aonde nós vamos parar, né? É essa indignação que o governo vai precisar fazer uma sintonia fina entre política, entre economia primeiro, né, e política. Muito bem. Sidney, queria falar um pouquinho de política com você, porque o governador de São Paulo, João Dória, se reuniu em um jantar com a cúpula do PSDB ontem à noite. Vários assuntos discutidos, um deles o convite para descontentes que estão filiados ao Democratas pularem a cerca e se filiarem ao PSDB. E o principal nome da ala dos descontentes do DEM é o do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já disse que vai sair do partido. Não disse para onde vai, mas ele se sente traído pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é o presidente do partido. Na eleição para a Câmara dos Deputados, ele entende que o prefeito teria estimulado a debandada de uma parte da bancada para a candidatura de Arthur Lira a partir de um suposto acordo com o presidente Bolsonaro, com o Palácio do Planalto. Bom, neste jantar, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, estiveram presentes o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o senador José Serra, o ex-ministro Aloysio Nunes e também Rodrigo de Castro. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, essa disputa que há aberta no Democratas, né? Críticas de um lado e de outro, por parte do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se sentindo traído, o presidente do Democratas dizendo que ele está tentando imputar a outro uma culpa que é dele por não ter articulado bem a própria sucessão, e a possibilidade de que o PSDB abarque Rodrigo Maia e outros políticos que optem por trilhar o mesmo caminho que ele. Vou ser rebelde com você agora. Você falou, primeiro isso, eu vou mudar um pouquinho a sua ordem, mas vou responder a sua pergunta, Cláudio. Não brigue comigo, não. Cristóvão Colombo, não brigue comigo, hein? Vamos lá. Primeira coisa, eu conversei ontem à noite longamente com o presidente do PSDB aqui do Rio de Janeiro, Paulo Marinho, e que inclusive nos assiste aqui, falou que eu acompanho todo dia, deve estar nos assistindo agora. O Paulo disse o seguinte, olha, sensacional, vir o Rodrigo Maia, espetacular. Se puder ver o pai dele também, César Maia, 3 vezes prefeito, hoje vereador da cidade, muito bom, que venha o César Maia também para o PSDB. Ele chegou a dizer até que ele deixaria a presidência do PSDB do Rio, se fosse o caso, para o Rodrigo Maia vir para o partido. E ele disse, eu estou no projeto do Dória, disse o presidente aqui do Rio de Janeiro. E somente esta é a opção, aí respondendo inicialmente a sua pergunta, indo já para o DEM, que faria com que Rodrigo Maia fosse mala e cuia para o PSDB, para ser uma espécie de um articulador, um assessor especial, alguém de ponta de lança, ponta avançada em Brasília, a favor de João Dória, da candidatura Dória. Tem experiência, tem agenda, estou me referindo a Rodrigo Maia, ele tem contatos, de fato é um reforço para o partido. Não para ser o único articulador, não, para integrar, vamos dizer assim, um birô, né, favoravelmente à campanha de João Dória, porque eu sinto que o Dória não é que esteja já em campanha como o Bolsonaro, 100%, mas ele já sentiu que tem que lançar o mais rapidamente possível essa polarização que ele tem trabalhado de Bolsonaro de um lado, ele do outro. Ele quer ser esse contraponto, um pouco como o Lula construiu nós e eles lá atrás, né? Para poder facilitar com a oposição, no caso Lula fez com o PSDB, né? O contraponto com o PSDB, PT, PSDB. Agora, o que parece que vai acontecer para os dois lados é ter Dória de um lado e ter Bolsonaro do outro e nenhum outro partido para fazer sombra, embora, claro, o PT, o PDT e outros querem entrar nessa briga e vão entrar, evidentemente. Então, para começar,
a decisão de Rodrigo Maia demora um pouco, eu digo alguns dias, porque é preciso saber o seguinte, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, Eduardo Paes, né, sai do DEM e volta para o PSDB, onde ele já foi, a época que o cacique era Marcelo Alencar, que foi prefeito, governador. Sim ou não? Ou será que ele fica no DEM para ser o grande nome do DEM? Eles hoje estão muito próximos por conveniência política e por aproximação de ideologias e ações que conduziram à vitória de Paes e à derrota de Marcelo Crivella. São respostas que o Rodrigo Maia precisa fazer. E mais, quem viria do DEM para integrar o seu grupo? Dizem os remanescentes do DEM, que hoje estão mandando no DEM, que não vai ninguém, que o DEM vai permanecer, que o Rodrigo Maia está sendo amargurado, que perdeu e não quer assumir a sua própria culpa. Foi o que disse o ACM Neto. Agora, para fechar, o Rodrigo Maia diz o seguinte, não é só a traição de momento que o magoou, não. Ele disse que trabalhou muito duro, desde o que era a Arena para a PFL, PFL para que virou o DEM, para reposicionar o partido. E a ACM Neto vai entrega ao partido na bandeja ao apoiar Arthur Lira para o Bolsonaro. Então, Rodrigo Maia, pessoalmente, acho que ele iria, sim, para o PSDB. Mas como depende de todo esse quebra-cabeça, ele vai esperar um pouquinho para conversar com todo mundo. Não vai demorar muito demais da conta, mas não será tão imediatamente como pensamos. Talvez nos próximos dias. Agora, isso significaria um fortalecimento da possível candidatura do governador de São Paulo à presidência da República, tentar, a partir do PSDB e da migração desses políticos, restabelecer aquele projeto que eles chamavam de projeto do centro democrático, de um centro mais moderno do que a direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro também, porque esse projeto, ele saiu chamuscado dessa eleição da Câmara dos Deputados, não é? Sim, saiu chamuscado, mas você, apesar de ser muito elegante, de vez em quando você fala que você é corintiano, né? Pense bem, tem um bom jogador que não fez uma temporada tão boa, ou é um bom jogador, mas que, sei lá, nos últimos jogos do time dele, ele não jogou bem. Aí se eu perguntar pra você, olha, você quer jogador no Corinthians? Não é um jogador encrenqueiro, que não causa problema, mas ao mesmo tempo é experiente, pode fortalecer o seu time, ainda que você dissesse, esse eu não gosto tanto, mas, poxa, pro banco, sensacional. Ou, caramba, claro que eu adoraria, no meu time seria o titular. Você ia gostar do time sair do adversário e pro seu time, porque é sempre bom ter bons jogadores e profissionais no seu elenco, principalmente se você tem um técnico que coloca na função certa. Estou dizendo que o João Dória é um bom ou mau técnico, não estou dizendo. Estou dizendo que é preferível ter alguém com essa articulação e esse poderio. Quem foi presidente da Câmara dos Deputados 4 anos é alguém que merece atenção e cuidado. Não ficou lá por acaso, né? Ficou todo esse período porque conseguiu desenvolver boas relações que o mantiveram no poder, até que não deu mais e aí a vitória acabou sorrindo para o Arthur Lira. Respondendo objetivamente, eu acho que para João Dória é um bom negócio. Agora, o Democratas saiu da última eleição municipal como a grande estrela das urnas, né? Verdade. Elegendo prefeitos importantes em várias capitais. O próprio ACM Neto, que cumpriu 2 mandatos, conseguiu eleger o sucessor com uma ampla vantagem em relação à segunda colocada, a candidata do PT, que é um partido que governa o estado lá há 4 mandatos, já 2 com Jacques Wagner e 2 com Rui Costa. O partido soube aproveitar esse capital? Não, concretamente, não é que soube. O partido optou por um candidato que foi vitorioso, o Arthur Lira, enquanto uma outra parte do partido, comandada por Rodrigo Maia, perdeu lá na reta final por N razões, até por interferência também do Poder Executivo. Mas, objetivamente, de fato, o DEM trocou de sinal, trocou de canal. Ele vinha para ser um partido que poderia ser um player, poderia ter uma forte influência na sucessão, ainda que não lançasse até o seu próprio candidato, embora talvez pudesse lançá-lo, e agora nós já ficamos com dúvida. Hoje, o DEM teria não só algum nome, teria força, teria capilaridade para lançar um candidato próprio à presidência da República? Me parece que não, mas ainda que eu esteja errado e tenha essa musculatura, o partido não quer. E quando não quer, não tem jeito. Ô Colombo, é aquela história de alguém que acha que tá bom a segunda posição, por alguma razão mais geral, né? A pessoa fala, não quero ser campeão, não quero ser o número 2, não quero aparecer, eu quero ficar nos bastidores, não, eu não quero ser tão rico, se eu tiver qualidade de vida tá bom para mim. É essa pegada que o DEM agora perdeu. O DEM ganhou por um reposicionamento de centro na eleição municipal e agora é uma incógnita. Será que ele não vai ser que nem o MDB ou o PMDB, que de certa forma está sempre no poder, mas ali colado com alguém que vence, que não é necessariamente do partido? Pelo visto, o DEM e MDB estão mais para essa vocação do que aquela história da faca na boca para vencer. Vamos lá, quero ser o líder, quero ganhar. Com esse novo posicionamento do ACM,
não me parece com muito apetite não, viu? Olha, vamos falar de um outro assunto polêmico. Trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid sem apresentar uma razão médica documentada podem ser demitidos por justa causa do trabalho, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Qual é o entendimento? De que a recusa individual e injustificada à imunização vai colocar em risco a saúde dos colegas, dos demais empregados, porque se não vacinado pode transmitir a doença para alguém que eventualmente não possa tomar a vacina, que não tenha se vacinado. Lembrando que menores de 18 anos, por exemplo, não serão vacinados, gestantes, lactantes. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, não vai entrar um enfermeiro na sua casa com uma zarabatana te lançar a agulha no braço, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar o imunizante contra o novo coronavírus. O que, de certa forma, já funciona com algumas vacinas, não é, Sidney? A gente, se não toma uma vacina, é proibido de viajar para um determinado país, não é? Já há uma ou outra restrição aqui ou acolá. Como é que você avalia essa recomendação do Ministério Público do Trabalho? Se recusou a tomar a vacina, não apresentou justificativa adequada, olho da rua. Deve ter muito político, agora está se perguntando, né? Graças a Deus que a Justiça do Trabalho não me alcança, né? Já pensou, e aquele político que diz que não vai tomar vacina, que não quer, como é que é, né? Como é que vai ser? Vai ser demitido? Vai ser destituído do cargo? Como a Justiça não alcança, é um outro departamento, ele estará respirando um pouco mais aliviado agora, né? Mas, bem, você tem razão. Alguns países você precisa, inclusive, provar que você já está imunizado contra a febre amarela. Se você não leva o documento de vacinação, você simplesmente não recebe o ok, sequer embarca no avião. Isso já existe. Mas o que está sendo dito aí é dar uma liberdade adicional ao patrão para poder, se desejar, demitir por justa causa. Em geral, Colombo, o patrão não demite ninguém por justa causa por felicidade. São casos por alegria, né? Ah, vou demitir. Muito poucos casos se dão desta maneira. É um litígio que a empresa normalmente não quer. A empresa, em geral, ela costuma ser discreta nessa área, ela conversa com o empregado, ou às vezes até ela não diz qual é a causa, né? Aí uma certa hipocrisia, mas demite a pessoa, ela não sabe muito porque está sendo demitida, em alguns casos não é o ideal, mas acontece isso. Justa causa é um peso para as partes, ela traz emoção, ela traz até ódio, traz raiva, às vezes traz consequências trágicas também, mas de fato o que está dizendo a Justiça do Trabalho é dar este alerta. Não é exatamente novo isso aí, tá? A Justiça já tinha dito anteriormente que não é obrigatório, mas nós não estamos aqui isentando que amanhã possa ser exigido documentação ou exigida documentação, como demos o exemplo de deslocamento ou até entrada em futuras empresas. De fato, você tem uma empresa com 10 funcionários, daí você tem 3 que se recusam a tomar vacina completamente, os outros 3 se imunizam. Olha o risco desse aí, de repente, infectar um parente seu que vai lhe visitar na companhia. Não é uma coisa fácil. Por outro lado, tem essa obrigação, né, assim meio impositiva. O ideal é que não precisássemos chegar nem à justa causa, nem à demissão e que a sociedade entendesse que somos uma comunidade como um favo de mel, né, onde as abelhas trabalham juntas. Se tem uma parte do favo podre, não tem jeito, naquilo não vai produzir um mel bacana, legal e não vai ser consumido. Todos deveríamos estar no enfrentamento a essa doença sem precisar a tanto. É uma medida polêmica, mas eu entendo porque ela está sendo pensada de uma forma um pouco mais radical, tentando de alguma forma nos ajudar a chegar a pelo menos 70% de imunização. Tem até profissional de saúde, poucos, que às vezes ficam hesitantes e em dúvida se devem tomar ou não a vacina. Peraí, né, gente? Sidney, me sopraram aqui 1 minuto, mas eu vou tomar a liberdade de estourar esse tempo, porque nós temos um outro assunto muito importante para tratar aqui. O ministro Lewandowski, do Supremo, determinou que o governo divulgue, no prazo de 5 dias, a ordem de preferência dentro dos grupos prioritários na vacinação contra a Covid. O ministro quer especificações claras, com base em critérios técnicos científicos. O Plano Nacional de Imunização estimou em 77 milhões o número de brasileiros que pertencem aos grupos prioritários. Nós não conseguimos ainda colocar de pé uma ordem
específica e clara sobre quem deve ser vacinado na frente de quem, Sidney? Não, só de ordem geral. Mas vamos lá, eu acho que profissionais de saúde 100% têm que ser vacinados, sim. E tem o pessoal da educação física aí que está se encostando, às vezes um garoto de 20 anos, 25 anos de idade, que tá em alguns lugares já tomando vacina um pouco por essa brecha. Então, eu acho que o ministro Lewandowski está certo. Isso já deveria ter sido feito anteriormente, com o máximo rigor, com máxima atenção. Tivemos tempo para fazer isso e o general Pazuello disse, por que tanta pressa, né? Vocês estão ansiosos por quê? Aquela era a hora, né, que ele, ao invés de fazer um xiste como esse, por que estamos ansiosos? Olha, por que será, né? Porque já morreram milhares de brasileiros. Mas, enfim, ao invés disso, deveria fazer essa lista. Que o Ministério faça e determine. Profissionais de saúde primeiro, na minha opinião, e os idosos com maior risco em segundo lugar. E em terceiro, pessoas que estejam enfermas e que poderão ter o caso agravado por conta disso. Dá um pouco mais de trabalho. Mas, gente, os mais jovens vão ter que esperar um pouquinho, vão priorizar esses setores e essas pessoas que mais precisam. Sejamos mais cidadãos nessa hora. Sidney Rezende no Liberdade de Opinião. Bom programa na rádio. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Mil desculpas hoje, Colombo, senhoras e senhores. Eu falei demais, aí quase estourando o tempo, ou estourando o tempo e alongando. Às vezes eu tenho dificuldade de explicar de maneira mais sucinta. Eu sei que é um problema meu, mas é por boa intenção. Obrigado, Colombo. Senhor, fui eu que perguntei demais hoje. Vamos lá. Mas se a gente atingir 10 mil seguidores no Instagram, eu vou ficar feliz. Estou com 9.010. Me ajude nisso. Um abraço. Um abraço.